Dia 24 de janeiro, e aí a bola começa a rolar. Vamos pôr na tela aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, as três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, e a gente mostra e discute sobre elas aqui. Eu sinto um certo desconforto dos amigos aqui, porque quando vem campeonato estadual, com exceção do Elton, eu sinto que os amigos não gostam muito. Eles querem mesmo que o brasileiro comece dia 24 de janeiro, mas ainda não vai ser dessa vez. Tá aí, ó. Campeonato Mineiro, então, o Atlético estreia em Patrocínio, o Cruzeiro estreia em Nova Lima, o América estreia em casa, e aí você tem o Democrata contra o Itabirito, que está estreando na elite do futebol mineiro, Atlético, que seguramente estará entre os 4 do Campeonato Mineiro, contra o Ipatinga na Arena Sicredi em São João del Rei, e o Tombense contra o Uberlândia, a primeira rodada definida, e você que adora o Campeonato Mineiro, que inclusive faz campanha pelo Campeonato Mineiro, fala da primeira rodada. Por enquanto a gente fala da primeira, daqui a pouco das demais. HG, assim, é sempre muito importante pro pessoal do interior, pros clubes do interior, mas eu ainda sigo naquela situação de ser um defensor de que o Campeonato Mineiro seja disputado pelas equipes que não têm algum tipo de divisão no futebol brasileiro. Então, porque América, Cruzeiro, Atlético, o Atlético, inclusive, Tombense, que esses clubes disputem as competições nacionais e que esse calendário de competições nacionais seja estendido até janeiro. Porque vai ser muito mais fácil. Pensando em data FIFA, paralisação para a data FIFA. Nós tivemos um Campeonato Brasileiro agora que precisou se encerrar 4, 5 dias depois do previsto, porque não tinha data. Justamente porque tinha data FIFA. Tem 14 datas de estadual. Se Cruzeiro, Atlético e América forem disputar o estadual, que eles disputem já na fase final. Eu sou favorável a isso. Para evitar esse número de datas que a gente tem. Por exemplo, começa agora o Campeonato Mineiro, mais 14 datas. Cara, é muita coisa. É muita coisa para que esses times disputem. E jogos que, honestamente, são basicamente pré-temporada para os clubes. O Cruzeiro que termina o Campeonato Mineiro é completamente do Cruzeiro que encerra o Campeonato Mineiro. O Atlético que termina o Campeonato Mineiro, ele tinha um treinador e uma expectativa. Ele encerra completamente diferente. Por mais que as peças fossem basicamente as mesmas, é um Atlético completamente distinto daquele que começou o Campeonato Mineiro. O América nem se fala. Era um time que era postulante ao título mineiro e termina rebaixado no Brasileirão. Então, assim, eu acho que os estaduais, aí não só o mineiro, os estaduais em si, eles acabam atrapalhando os grandes pelo número de datas que eles têm. Se fossem menos datas, eu acho que seria mais atrativo. Putz, são 12, clubes... não? 12? São 12 datas. São 8 porque são 8 da primeira fase, semifinal mais duas, e final 12. 11 datas. 3 datas estaduais. A final é jogo único. A final não é jogo único, não. É que é engraçado. Não, são todo ano, são 12. a gente inicia a temporada, todo ano, começar, veio o arbitral, saiu tabela, aí a gente volta na discussão. Campeonato Mineiro, você é a favor ou contra? Campeonato Mineiro está fadado ao fracasso mesmo? É questão de tempo para acabar. Daqui a pouco as televisões não vão querer mais. Daqui a pouco você vai assistir jogos do Mineiro, dos campeonatos estaduais só por streaming. Então, bom, essa discussão vem todo ano. São 12, clubes... 12? São 12 datas. São 8 porque são 8 da primeira fase, semifinal mais duas, e final 12. 11 datas. 3 datas estaduais. A final é jogo único. A final não é jogo único, não. É que é engraçado. São todo ano, são 12. A gente inicia a temporada, todo ano, veio o arbitral, saiu tabela, aí a gente volta na discussão. Campeonato Mineiro, você é a favor ou contra? Campeonato Mineiro está fadado ao fracasso mesmo? É questão de tempo para acabar. Daqui a pouco as televisões não vão querer mais. Daqui a pouco você vai assistir jogos do Mineiro, dos campeonatos estaduais só por streaming. Então, bom, essa discussão vem todo ano. Você é a favor ou contra, Ré? Ô HG, eu penso muito o seguinte, quando você analisa o todo do Atlético, você tem uma perda financeira gigantesca no Campeonato Mineiro. Porque os patrocínios, eu não sei se vocês já repararam isso, são todos depois de março, que já está pegando a reta final dos estaduais. Então você fica janeiro sem ganhar dinheiro, fevereiro sem ganhar dinheiro, março sem ganhar dinheiro. Trabalhando, e tendo que pagar salário, né, pagar custo, viagem, aquela coisa toda. Só que tem um outro lado também. A gente que trabalhou lá nas transmissões, quando você leva um Atlético para Governador Valadares, para Patrocínio, para Uberlândia, é uma comoção na cidade. A cidade para receber a equipe. E o atleticano, ele não é só de Belo Horizonte.
O atleticano também é do interior de Minas. Então tem esses dois aspectos que quebram a balança. Só que a verdade é bem simples de se dizer. Na hora que as ligas realmente acontecerem, que deve ser daqui a 50 anos, porque nunca acontecem, daqui eu tô brincando 50, mas se um dia elas acontecerem, o campeonato estadual acaba. Enquanto existir federação e as federações escolherem a CBF e o Campeonato Brasileiro ser organizado pela CBF, o Campeonato Mineiro vai existir, ponto final, porque essa é a grande questão. Eu hoje, quando eu avalizo o Atlético Mineiro instituição, eu sou contra o Campeonato Mineiro, porque o déficit impede praticamente, você perde 3 meses financeiramente. Mas quando eu olho para o público do interior, eu fico pensando, mas também vou falar a verdade, será que vale a pena? Quantas datas são no interior? De 8 devem ser 3 ou 2. Então o público do interior nem é tão prestigiado como deveria. Então eu acho que o Campeonato Mineiro ele poderia ocorrer sim com o Sub-20, tá certo? Acontecendo com as equipes. Mas aí o torcedor já não tem essa experiência. Aí o torcedor não teria essa pega, sabe? A atração é ver o Hulk, aí você prejudica os ídolos. Mas é o que eu tô falando, com 3 datas, será que nós estamos atendendo o interior como tem que ser? Não, tem que ser. Então talvez acabar seja definitivo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, rapidamente. Como é que é o gramado do Farião? Perguntando numa boa. Não, sinceramente, hoje é bom. Eu não sei, mas me parece que está sendo bem cuidado para voltar Imagina então um gramado ruim. Eu vou dar um exemplo aqui de uns caras que fazem um trabalho excelente. No ano passado, o gramado do estádio do Atlético, eu esqueci, me fugiu o nome. De São João del Rei, que me fugiu o nome do estádio. Não estava bom. O Atlético enfrentou o Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro, o gramado não era bom. É um risco danado colocar um Paulinho, um Hulk, num gramado como esse, e esses caras perderem a temporada, velho. Não. O Galopo, São Paulo perdeu o Galopo em abril, num jogo no Allianz Parque. Ele não voltou. Era um jogador que em 2022 tinha sido importante. Ele se machuca num jogo importante do Campeonato Paulista, até era uma quartas de final, e ele não voltou. Então assim, eu tenho um pouco de receio com esse tipo de situação. Esse é o meu único receio. E eu fico muito chateado, porque isso que o Rap falou e o Elton sempre defende, que é a questão do público do interior, eu acho que tem outras formas de atendê-lo. Fazer, sei lá, uma pré-temporada itinerante, que você comece em Divinópolis e rode o interior do estado. Mas esse cara fala que isso não deixa a pré-temporada fluir da maneira que tem que ser. Só para finalizar meu comentário, é o seguinte. Infraestrutura. Eu acho o seguinte, que no futuro não há condições das equipes grandes manterem o Campeonato Mineiro, porque financeiramente vai prejudicar de uma tal forma. Porque antigamente, gente, você fazia os campeonatos estaduais, São Paulo, Rio, funcionava, eram grandes distâncias para você fazer o brasileiro. Agora isso tudo está vencido já com a tecnologia. Nós somos do interior, a gente sabe o quanto falta esse tipo de eventos em geral, né? A cultura esportiva também é muito desassistida no interior. Então, mesmo que... É óbvio que as cidades do interior, quando recebem Atlético, Cruzeiro, o próprio América, é diferente, o clima é diferente, as pessoas curtem e tal, são eventos interessantes. Agora, mesmo quando há um jogo, por exemplo, do Guarani de Divinópolis contra qualquer adversário do interior, é uma atração. No interior é legal. Agora, eu entendo que vai ser difícil eles, de repente, a manutenção, se não for um negócio rentável. Né? Daqui a pouco vem uma liga, oferece algo maior. Eu acho que eles vão ter que repensar o formato. Porque se vem uma liga, compra o brasileiro, ou quer fazer um outro tipo de torneio no país, pagando mais, os clubes vão optar. Daí os clubes vão falar, olha, desculpa, gente, nós podemos meter o sub-20 aí, como o Rap disse. Se é pra vocês? Não, então nós não vamos assinar. E olha, você parou pra pensar que antigamente se pagava 17 milhões pelo campeonato estadual e hoje se pagar algo próximo de 5 milhões? É até menos que 5, né? Mas aí foi a questão da pandemia, né? Foi na pandemia que sofreu essa queda bruta, não foi? Foi quando acabou o contrato. Na verdade, quando acabou o contrato, aí ninguém apareceu, aí a detetora falou, opa! Ninguém queria transmitir, caiu muito o valor. Porque só foi para 17 porque outra TV quis transmitir. Pois é. Só que você não tem outra interessada que paga mais. Aí a detentora vai deitando. Só chamar atenção para a tabela que a gente acabou de mostrar, o Itabirito ele vai mandar os seus jogos no estádio Independência, porque lá em Itabirito não tem condições ainda de receber as partidas do Campeonato Mineiro, por causa muito também das transmissões, né, que precisa de posicionamento de câmeras, né, precisa do VAR também. Então tudo isso aí fez Itabirito não ter
a disputa do Campeonato Mineiro da primeira divisão lá na cidade de Itabirito. Então, o pessoal de Itabirito vai ter que vir aqui para Belo Horizonte para estar acompanhando os jogos do Itabirito. Peço a atenção dos senhores para a terceira rodada, está na tela. Terceira rodada, o clássico da Arena MRV. E essa terceira rodada com o clássico na Arena MRV, é óbvio que será só com uma torcida. Que comecem as discussões sobre venda de ingresso, torcida única, divisão. Isso é informação ou percepção? Eu acho muito... Não é informação. Não. Acho difícil, muito provável eu imagino que o que vai clássico tentar... seja 10%. Eu ainda tenho esperança. Eu perdi completamente. Eu tenho esperança. Eu gostaria que tivesse pelo menos 10%. Vou sempre defender isso. Perdi completamente. Eu acho que 10% o que tem que ficar combinado, sabe o que é? É o Atlético não fazer as besteiras que fez. Exatamente. E o Cruzeiro ter a hombridade também do seguinte: estragou, nós vamos pagar de imediato. Não vai ter firula, não. Faz o que foi feito, cartorialmente, vai lá um cara, confere tudo, tá tudo em perfeito estado, tá aqui. E aí o Cruzeiro fala assim, não, eu vou pegar esses 10% sim, e qualquer problema que nós tivermos de quebradeira, de destruição, será pago de forma imediata, conforme constatação da perícia cartorial. Aí pronto, pode ter 10% que tem responsável, que tem quem assume o pepino. Rap, e olha só, ali tá a data, né? 3/2 ou 4/2. Ou seja, tem tempo de sobra para se tiver interesse mesmo, começar a se discutir isso e chegar numa forma civilizada de se fazer uma partida de futebol, né, gente? Não é possível numa cidade igual Belo Horizonte, com a estrutura que a gente tem aqui, a grandeza das duas equipes, o efetivo de PM que a gente tem aqui, né, com diretorias sérias, profissionais, mais do que nunca agora no futebol. Não é possível que lá em fevereiro eles vão deixar para discutir na última fazer um jogo dentro de Belo Horizonte. O problema maior, sabe o que é? Quer dizer, não é um problema maior, é o problema. É que tem muita gente que vai só para tocar o terror. E esses caras aí que invadem o gramado, esses caras que quebram tudo, e aí o cara entra na sua casa uma vez, quebra, você vai querer que ele volte? Então assim, eu me dei como vencido nessa história, porque, cara... mais uma vez o justo pagando pelo pecador? Infelizmente, mas você sabe o que é pior, Elton? Eu não gosto de aceitar isso, mas eu também não, Elton, eu também não. Eu acho que a falência de todos os órgãos envolvidos no processo, sabe? Porque se você coloca lá um monte de câmeras, se você coloca lá um monte de seguranças, se você tem polícia fora do estádio e alguns policiais dentro do estádio, e ainda assim acontece o que aconteceu, e você reparou que o assunto morreu? Você reparou que ninguém mostrou uma imagem? Aliás, tem a questão até, mostrar imagens e expor, mesmo sujeito cometendo esse tipo de crime lá, eu não sei se isso é legal, me parece que não. Mas o assunto morreu. Ninguém fala mais nada da quebradeira. Então eu entendo, diante do que aconteceu dias depois, que teremos uma torcida só. Mas o Thiago Fernandes acabou de apurar e vai informar. Não foi discutido ainda oficialmente, mas o Atlético entende que não tem cabimento mais nesse momento a torcida do Cruzeiro dentro da Arena MRV. Então o Atlético vai informar a Federação Mineira de Futebol que não pretende contar com torcida visitante nesse clássico diante do Cruzeiro. Não tem cabimento. Que pena. O cara falou, não tem cabimento a torcida do Cruzeiro. Que pena, derrota. É a derrota nossa, gente. Derrota a sociedade. A sociedade. O mundo é que tá perdendo quando a gente deixa os vândalos. Cara, é derrota dos órgãos envolvidos. Não é derrota nossa, a falência não. Do não é derrota nossa, não. Eu não assumo, É. eu não entubo essa pra mim, não. A derrota dos órgãos envolvidos. Eu acho que a derrota de quem nós. não consegue fazer com que se faça. E é curioso, não consegue fazer com que se faça, é bom, hein? Que não conseguem fazer um clássico, mas ele aconteceu tantas outras vezes em um século de existência dos clubes e agora não conseguem mais. De repente fica inviável, né? Cara, é inacreditável. Então eu não vou segurar essa pica, não, que ela não é minha. É de quem está envolvido. Essa pica é dos órgãos de segurança, dos órgãos envolvidos, dos clubes também. É todo eles que seguram essa aí. Eu me sinto um derrotado também, porque eu vi a vida toda Atlético e Cruzeiro disputando grandes clássicos com tudo dividido. Quando eu aceito isso como normalidade, tem algo errado. Eu aceito com normalidade. Eu também fico chateado, mas hoje, e eu falei isso logo após o clássico, inicialmente eu era favorável a 50-50 no Mineirão sempre. Hoje eu entendo a postura do Atlético e eu, Thiago, estivesse na posição de diretor de qualquer um dos dois clubes com o meu estádio, também não aceitaria. Porque o que aconteceu no último foi absurdo.
Quem pagou até agora a conta? Não foi o Cruzeiro. Os torcedores não pagaram. Quem tá pagando a Por conta isso é o que eu falei Atlético. que tem que ser feito da maneira que eu disse. O Cruzeiro até hoje aperto de mão. Ó, você vai pagar toda a destruição que tiver, o valor vai ser esse. Ó, nós estamos combinando aqui, você assina o contrato, ó, Pix na conta. Aí se for assim, beleza. Aí vamos ver se a gente vê se os vândalos. Tem um torcedor mandando aqui, Thiagão, sugere aí o Wellington, torcedor do Atlético, tá mandando aqui pra mim. Sugere aí todo o clássico às 16 horas, sempre no Mineirão, 50-50 e fim de papo. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Não dá. Maravilhoso. Maravilhoso. É romântico, mas maravilhoso. Sabe o que chateia também? Que assim, a gente está falando do Campeonato Mineiro, da importância dele ou da falta de importância dele. E assim, a parte mais legal do campeonato é o quê? É justamente o clássico. Que é o jogo que realmente movimenta um pouco mais, que faz, né, fazer algum sentido a gente ter o campeonato estadual e a gente tem uma festa prejudicada por causa, né, realmente dessa falência do poder público, né? Porque aí até aproveitando para dar minha opinião sobre o Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro para mim ele é aquela festa de aniversário do primo de terceiro grau do seu pai ou da sua mãe que você é obrigado a ir quando você é criança, sabe que assim, a sua vontade mesmo é de não ir. Mas aí você chega lá, come um salgadinho, come um docinho, brinca com os primos que você não conhece lá direito, até se diverte e tudo. Mas depois da terceira cerveja você tá feliz. A vontade mesmo era de nem comparecer, entendeu? E o Campeonato Mineiro, pra mim, o resumo dele é isso. Ele é uma festa que você não queria ir. O grande problema também é que você pega, por exemplo, o Campeonato Paulista. Você tem muito dinheiro envolvido em clubes do interior, então alguns clubes do interior, o Água Santa, por exemplo, do Thiago Carpim, está aí para provar, né? A gente vê times do interior e até da região metropolitana ali que conseguem montar e eles todos fazerem um campeonato mais competitivo. Mas aqui é muito difícil. Mas lá tem muito mais dinheiro, As prefeituras também compram a ideia, né? Aí é diferente. Esse ano que vem, veja bem, estou falando agora para depois não falar que é oportunismo.